Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim trazer um relato muito, mas muito incrível mesmo, né? Eu achei esse relato tão incrível, nessa experiência na verdade, que eu fiquei meio que na dúvida se eu trazia ou não, porque, né? Tem aquelas pessoas que não acreditam, né? Os famosos, né? Tomés de plantão, mas eu pensei bem, se eu não trazer, né? Se eu for esperar pela aprovação de todo mundo, eu não vou conseguir fazer nada, né? Nem Jesus conseguiu agradar a todos, porque eu conseguiria, né? Então eu decidi trazer essa experiência incrível. E para mim, eu acho que foi, se eu for fazer o top 5, ela estaria agora no topo, né? É, E uma experiência que eu tive, né, hoje à noite, hoje são 11, né? 11 de outubro, eu tive no dia 10, né? De outubro. E a experiência que eu tive, pessoal, foi uma das mais incríveis, né? Aonde, né, eu fui levado em corpo mental até uma dimensão, né, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca vi em livros, nunca vi mentor falando, que é o plano causal negativo, né? Que se encontra ali próximo ao núcleo do planeta, né? É até difícil de explicar porque foi uma experiência tão surreal, tão, sabe, inacreditável, que eu estou até com dificuldade de relatar. Bom, vou contar o passo a passo, né, o que eu tive, o que aconteceu para mim ser desdobrado, né. Eu fui deitar nessa madrugada e aonde eu fui desdobrado em corpo mental, né, eu passei por todo aquele processo que eu já relatei. Meu corpo astral fica paralisado, eles aplicam um passe muito forte no meu chakra coronário, né? Tem todas aquelas sensações, né? O desdobramento mental. Quem me acompanha aqui já sabe, então não preciso nem entrar nesse detalhe, né? Eu acho desnecessário. E veio três mentor, né? Em corpo mental também, né? Dois dele emanava luz, né? Tinha uma aura, né? No corpo mental, porque o corpo mental também tem aura. Violeta misturado com dourado, né? E tinha um lá que parecia prata, né? Prateado com violeta, né? Não sei, é até raro de achar uma pessoa com a aura prateada, né? Assim, um cinza claro. É prateado, eu acho. Cinza não deve ser, né? E o que acontece? Foi me passado, né, tudo pela telepatia, que eu seria levado a uma dimensão onde pouquíssimas pessoas conseguiram penetrar, né? Que depois o mentor me explicou que essa dimensão é normalmente conhecido como plano causal negativo, né? Ah, mas isso não existe, o plano causal é onde se habita luz, amor e vocês lá já vivem por o corpo mental. Sim, é verdade. Mas toda dimensão, pessoal, tem essa contraparte. Por exemplo, não existe o plano astral superior, não existe o plano astral inferior, existe a quinta dimensão positiva e negativa, né? Então existe o plano causal positivo e o negativo, né? Existem dimensões, pessoal, que a gente nunca ouviu falar, nunca sonhou, né? Porque esses livros espirituais que nós temos, Allan Kardec, André Luiz, Ramati, Divaldo Franco, né, Roger Botim Paranhos, esses livros não trazem nem 1% da realidade que existe no mundo espiritual e nem no cosmos, né? Por isso que algumas verdades estão vindo à tona, trazendo, né, novas informações, né? Por isso que a gente tem que estar de mente aberta para poder aceitar o novo, né? Bom, pessoal, então, foi me passado que eu iria visitar essa dimensão, que eu seria preparado para poder. Eu fui autorizado a entrar nessa dimensão para trazer algumas informações. Eles me passaram que eu não ficaria lá muito tempo, né? Porque devido à alta densidade daquela dimensão,
onde eu seria magnetizado eu seria magnetizado de forma muito intensa para poder suportar por 2 minutos eu ficar naquela dimensão, olha só, por 2 minutos. E esses três, né, ficaram cada um do meu lado e um na frente, e começaram a me magnetizar de forma muito forte. Eu senti, né, eu ficando mais sutil, né, a vibração aumentando e tudo mais, né. Como se ele aplicasse um passe, só que bem, bem forte mesmo, né. Senti assim, cheio de energia, fiquei abarrotado de energia. De repente, assim, do lado, né, do meu quarto abriu um portal amarelo, dourado, e onde eu mais esses 3 mentores, eles, né, me levaram mentalmente, né, e como se ele me segurasse, né, mentalmente e me levasse. E nós adretamos esse portal dourado. Aí, de repente, passamos por um túnel, né, também dourado. De repente, mais ou menos ali uns 5, 6 segundos, eu me vi numa dimensão totalmente escura, pessoal. Não, totalmente escuro não, mas 95% era só escuridão. Era como se fosse um vácuo. Imenso, imenso, parecia que era infinito. E tinha algumas nuances de energias roxas com vermelho escuro, né? Na hora que eu cheguei lá, pessoal, parecia que eu estava no corpo físico, de tão denso que é aquela dimensão. Mas era muito densa mesmo, vocês não têm noção. Parecia que estava no fundo do oceano, sabe quando tá no fundo do oceano, tá aquele peso, toda aquela pressão. Era parecido com aquilo, só que sei lá, 50 vezes mais forte, né? Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Que dimensão é essa? Né, querendo resposta, né? E aquela dimensão, aquela pressão em cima, uma coisa assim, não sei nem descrever, parecia que eu tava no plano físico e olha que eu tava no corpo mental, né? Aí um dos mentores me falou que isso aqui é o plano causal negativo, né? É a contraparte do plano causal positivo, onde vivem, né, os espíritos ascensionados e, né, tudo mais, né? Fraternidade branca. Aí eu falei, onde é que se localiza, que lugar é, onde ele diz que geograficamente ele se encontra dentro do núcleo do planeta. A porta de entrada para essa dimensão é o núcleo do planeta, né? Dentro do núcleo, como se fosse um portal, onde entra toda, né? Onde entra, é o único local que dá para entrar naquela dimensão é para aquele portal que se encontra no interior do núcleo do planeta, né? E foi por lá que nós entramos. Depois ele me explicou. E eu vendo aquela dimensão, gente, era tão pesado. O que me impressionou naquela dimensão não foi nem tanta a aparência, né? Parecia um vácuo, cheio de energia. Parecia que eu estava no espaço, só que um espaço bem denso, sabe? Com algumas energias. De repente eu vi, assim, com muita dificuldade, como se fosse bolas de fumaça, né? Que andava para um lado por outro, né, que emanavam as cores bem escuras, como roxo, verde, amarelo, só que aquele amarelo pardacento, só coisa escura, sabe? E eu me tomei aquele suor e assim, foquei bem, olha que eu tava em corpo mental, pra te ver como é tão complicada que é aquela dimensão. Aí eles me explicaram que dali são os puramentes, né? Que são espíritos que caíram do plano causal positivo e se tornaram uma espécie de como fosse vírus planetários, né? Espécie de vírus planetários devido à sua alta periculosidade, né? São seres tão perigosos que eles foram aprisionados nessa dimensão, né? De densidade quase infinita, né? Gente, era muito densa, até dificuldade de falar, que é uma coisa surreal, sabe? E olha que eu tava em corpo mental, até para me locomover, parecia que eu tava dentro de um oceano de
de graxa, sabe? Aquela coisa pesada, você tenta andar e a dificuldade toda, né? E aqueles seres andando também de forma bem lenta, mas eles conseguiam andar. Eles são espíritos que estão aqui no planeta há bilhões de anos. Há bilhões de anos, né? E devido a eles não possuírem mais corpo astral, eles são tecnicamente imortais, né? Eles estão lá presos naquela dimensão. Foi o único jeito, né, de aprisionar esses seres, porque se aprisionasse, né, no corpo físico não ia dar certo, porque são seres extremamente antigos, possuem muito conhecimento, né? E o mentor me explicando isso tudo, né? Eu que estou falando, né? Ele me explicando, né? Tudo aquela ali. E tinha vários seres, né? Andava para cima e para baixo. E, sabe, era bem esquisita aquela dimensão. Ela parecia infinita, né? E infinita, sabe? Uma coisa assim, sabe? É bem bizarro, não tenho dificuldade de descrever. E eu mais esses três espíritos, né? Esses três mentores, nós movimentávamos bem pouquinho, sabe? Eu ia para um lado, para o outro. Depois o mentor me explicou que eu só conseguia me mover porque eu recebi aquele passe. Por isso que eles aplicaram aquele passe muito forte em mim. Para poder me utilizar o suficiente para poder me movimentar naquela dimensão. Segundo ele, aquela dimensão é mais densa. Olha só, a densidade daquela dimensão é o que vale, né, a densidade do núcleo do planeta, para você ter noção de tão densa que é aquela dimensão. Somente seres que vivem em corpo mental conseguem adentrar aquela dimensão. Nenhum seres que vivem na quinta dimensão superior não conseguem entrar, né? E tem que ter uma vibração mínima para poder entrar naquela dimensão, né? É tanto que ele falou que se fosse desdobrar o corpo mental de um bandido e tentasse adentrar aquela dimensão, ele não conseguiria se mover de tão dentro, porque a densidade seria equivalente à dimensão. Ele não conseguiria se mover, ele ficaria meio que paralisado naquela dimensão, né? E nós ficamos lá e observando aqueles seres, parecia bolas de fumaça. Eles eram como nós, né? Estavam em corpo mental, só parecia bola de fumaça, sabe? Andando para cima e para baixo, sabe? Eles emanavam eu sentia, né? Que quando está em corpo mental você sente, né? Porque você tem aquela conexão com o todo. Quem já tem projeção mental sabe o que eu estou falando, né? Eu sentia daquele espírito muita revolta, muito ódio, sabe, sede de vingança, de destruição, de dominação, né? Depois o mentor me falou uma coisa bem interessante, que ele falou que se aqueles espíritos tivessem corpo astral, ele já teria virado avó de muito tempo. Olha só, ele já teria virado avó de muito tempo. Só como ele estava em corpo mental superior, né? Eles não possuíam células nem moléculas, então por isso que eles não degeneravam, apesar deles estarem, né, altamente adensados, eles não degeneravam, então eles eram meio que imortais, aqueles seres, por isso que eles eram tão perigosos. Além de antiquíssimos, eles eram imortais, né? E o mentor pediu para me observar um pouco a dimensão, mas não tinha muito o que observar, né, pessoal? Porque era um vácuo. Era um vácuo muito denso, muito, sabe, poucas energias. E ele falou, uma coisa que ele me falou também, né, que eu ia me esquecendo, que aquelas energias que eu via era fruto da emanação daqueles espíritos. Então, aquelas faixas de energias roxa, verde escuro, amarelo escuro, era proveniente daqueles seres, né? E existem milhares daqueles seres dentro daquela dimensão compactada, vou dizer assim, porque não tem outro nome, né? E dali era o plano causal negativo, né? Onde é como se fosse o plano causal positivo, só que negativo, né? Porque tudo existe a sua contraparte, né? Seu oposto, tudo tem seu oposto, né? Não temos o frio, não temos o calor, temos a luz e as trevas, não temos a força e a fraqueza, então tudo tem seu oposto, né? O único ser que não tem seu oposto seria Deus, porque o oposto de Deus seria nada, né? Então nada não é nada, então não tem oposto,
né? E eu tava começando a me sentir mal, eu tava sentindo muito pressionado naquela dimensão, né? Aí ele falou que a energia que me foi emprestado não era, já tava se acabando, e aí já tava na hora de eu voltar, né, para o corpo físico. Porque se eu ficasse mais tempo lá, eu correria o risco de ficar aprisionado naquela dimensão, de tamanha densidade daquela dimensão. Parecia que a dimensão tinha colapsado sobre si mesmo, sabe? Aquela coisa achatada, sabe? Cara, é até difícil de explicar, né? Que foge à compreensão da gente. Eu tô explicando aqui com muita dificuldade, né? Eu quase que eu não conseguiria gravar esse vídeo, não por as pessoas não acreditar, né? Nem tanto pelas pessoas acreditar, mas até pela dificuldade de achar a palavra. Porque tem coisas, pessoal, tem dimensões surreais. Você, sabe, tu falar, diz que tu é doido, né? Aí eu observei mais um pouquinho. Depois um portal de novo se abriu, aquele portal amarelo dourado, e os mentores me puxaram, né? Cara, quando eu saí daquela dimensão, parecia que eu tinha desencarnado. Parecia que, sabe aquela pressão que eu tava sentindo lá, aquela pressão muito forte, tinha simplesmente sumido. Parecia que eu tinha desencarnado, parecia que lá dentro eu tava encarnado, um plano físico que era, sei lá, 30 vezes mais denso, e tava desencarnado, sabe? Tô livre. Rapaz, gente, eu nem acreditei que depois eu nem acreditei que esse tipo de dimensão existe, né? Uma dimensão compactada de densidade quase infinita. Aí depois eu saí do portal, né? Eu senti essa liberdade muito grande, né? Aí o mentor pediu que eu gravasse, né, um vídeo, relatasse essa experiência, né, que essa experiência foi patrocinada, né, apesar de ter sido bem curta, 2 minutos, né, ele me falou que eu poderia suportar lá apenas 2 minutos, devido à alta densidade. Caso eu ficasse lá além do tempo, eu correria o risco de ficar aprisionado naquela dimensão. Não que eu não consegui, não por eu não ter conseguido sair, mas eu seria aprisionado pela própria gravidade daquele planeta, né, a pressão daquele planeta, daquela dimensão. Né? Depois de todo esse esclarecimento, eu fui puxado, né? Eu senti voltando para o corpo. Eu não senti dor, não senti nada, sabe? Eu senti só um alívio mesmo, depois que eu saí daquela dimensão. E voltei para o corpo, né? E uma coisa que eu ia esquecendo, o mentor falou que aquela dimensão é 100 vezes mais densa do que o abismo. Olha que o abismo é considerado pelos espíritos, né, a dimensão mais densa que existe, espiritualmente falando. Só perde pro plano físico, né? Aquela dimensão que eu fui, compactada, ela é 100 vezes mais densa do que o abismo. Olha que o abismo é denso pra caramba. Quem estudou o livro, quem estudou o abismo, sabe o que eu tô falando, né? Aí eu voltei, né, com essa experiência. Nossa, que experiência incrível. Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu conto? Será que eu não conto? Aí eu vi a intuição, não, conta. Tem que compartilhar, sabe? Para as pessoas saberem que existe mais coisa, né, que além dos livros, né, que os livros traz, né. Então, basicamente foi essa experiência, pessoal, uma experiência surreal que eu tive, né, em corpo mental, que não é tão rara assim para mim, mas saber que existem esses locais, essas dimensões, sabe, é coisa de louco. Eu falei, Deus me livre de eu parar na dimensão daquela ali. Pensa na dimensão ruim, pessoal. Ela é esquisita, sabe? Não tem nem como explicar direito. É bizarro, vou chamar. É bizarro aquela dimensão. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado, né? Eu tava uns dias aí sem postar nada. E depois eu venho com uma bomba dessa, hein? Esse vídeo aqui é para mexer mesmo com a nossa imaginação, né? De que a gente sempre tem que estar, né, aberto para o novo. A gente não sabe de tudo, pessoal. Eu li todos os livros de Kardec, eu li todos do André Luiz. Gente, se tu pegar todos os livros espirituais, juntar tudo e conseguir a proeza de ler tudo, isso não dá 1% do conhecimento do universo. Não dá 1%. Só para você ter noção. Então, às vezes, tem pessoas que lêem meia dúzia de livros, eu acho que é onisciente. Coitado, né? Então é isso, pessoal. Só comparar nosso tamanho com o do planeta, só para você ter uma noção.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui.